Muito obrigado a todos. Vamos concluir de uma forma crítica, prospectiva e, sobretudo, na procura de encontrar soluções para esta base de dados que tem todas as possibilidades e mais algumas, como o Daniel nos explicou, para uma construção possível de variações e de análises diferentes de acordo com as casas que estivemos a estudar. Como perceberam, a base de dados está toda montada a partir do conceito de casa, e vamos levantar uma série de problemas que temos nas mãos e gostávamos de ouvir opiniões. E por isso constituímos este painel que não é fisicamente visível. Os painéis têm sempre a possibilidade de ser fisicamente visíveis, e aqui não vai ser, mas que é um painel que tem uma variação muito interessante. O Rolando Volzon é um jovem que trabalha numa universidade, na Universidade Católica, projetos ligados com arquitetura, e que começou também a colaborar connosco, e neste momento é membro efetivo da equipa, e portanto pareceu-nos que era um percurso interessante essa aproximação ao Convemos. Depois, por outro lado, temos a diretora do projeto, a Fernanda Campos, que é um pouco a alma de tudo isto e que nos vai mantendo com obrigações a cumprir, o que é uma coisa sempre interessante. E depois temos dois outros convidados exteriores ao projeto, que são o Jorge Umbelino. O Jorge Umbelino é um colega de longa data, também começou na Nova como eu. Aliás, começámos em Porto Alegre, mas pronto, começámos na Nova, e neste momento está na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, de Estoril. É um homem especialista do território, é a grande área dele, e dentro do território ele foi começando a entender e a querer entender melhor as dinâmicas do turismo, não só como formas localistas, mas também como formas de atração e reação de populações móveis e, portanto, capazes de moldar paisagem, de criar paisagens diferentes. Portanto, é alguém que conhece o território, que é o que nós queremos cobrir, é o reino, e depois, por outro lado, tem essa dimensão nova e extremamente apelativa, que são as dinâmicas turísticas, e é o turismo estudado como uma realidade a estudar e não a dizer coisas. E por fim o Walter Roça, que é um arquiteto, mas que é um arquiteto que tem feito história e que, ao fazer história, acho que faz património. Eu costumo dizer, e tenho que o dizer publicamente, considero que o Walter Roça é dos únicos patrimonialistas que há em Portugal. Tenho muita pena de o dizer, mas é o que eu sinto. Fala, a linguagem dele é a linguagem desse cruzamento entre a arquitetura, entre a história e entre as patrimonializações, e é disso que nós vamos falar. Portanto, convidámos, eles aceitaram e nós ficámos contentes. O que é que vamos falar? Vamos falar de tudo isto que ouvimos dizer hoje de uma forma crítica, não que as outras não tivessem sido, crítica no sentido de prospectiva, ou seja, como é que nós vamos avançar, como é que o SER e como é que esta equipa que tem vontade de avançar vai avançar. Em primeiro lugar, o que é que pode melhorar? Isto é uma preocupação que nos tem desde o princípio e que nós gostamos de manter. O que é que podemos melhorar? Seja no site, seja na informação que está no site. E hoje de manhã os nossos colegas de Gales diziam-nos, muito, e uma delas nos disse, a Jane, creio eu, que o site delas foi pensado para não beneficiários universitários. E isto é uma coisa muito interessante, porque o nosso quer meter lá dentro os universitários, os não beneficiários universitários, os membros das comunidades, os jovens investigadores, os professores do ensino secundário, os alunos dos ensinos secundário e básico. E isto é muito difícil de se conseguir, mas há uma maneira que nós podemos conseguir. É se tivermos muita certeza na informação, nas problemáticas que levantamos, nas imagens que fornecemos, nos dados bibliográficos que podem permitir continuidade de estudo. Por outro lado, e é importante dizê-lo, há bocadinho o Paulo Fontes diz alguma coisa que depois tenho que falar com ele, que não concordo mesmo nada, realmente nós não vamos a estudar de património morto. Essa ideia é uma ideia errada, porque o que pode estar morto é a história. O património, seja do século XXI ou do século X, é sempre uma realidade que tem vida, porque o património é construído no tempo que estamos a viver e nós estamos vivos. A história é que está lá, e quem for estudá-la, ela não sai de lá. O património não está lá. Somos nós que o construímos. É esse processo
de patrimonialização, que afinal de contas é todo este Convemos. O Convemos é realmente um exemplo de um estudo de patrimonialização, com base em casos muito concretos, que são as casas, e depois, sem ter, na maior parte dos casos, intervenções diretas de poder patrimonial, porque o grande agente de patrimonialização de todas estas casas, foi aí que começou hoje de manhã o Sr. Dr. Carlos Azevedo, é o tempo. Claramente é o tempo, ou seja, o problema foi o tempo que foi patrimonializando uma ruína, mas porque era dos dominicanos, uma peça que está no museu, mas que até era da igreja não sei de quantos, ou que está já naquela igreja que não estava na outra. Portanto, esta variação dá-nos um movimento que é notável, e o que nós temos aqui entre mãos é um grande exemplo de um grande projeto, se avançarmos para outras ordens e para muito mais casas, para cobrirmos todas aquelas que aconteceram nesta cronologia e no reino, para dizermos de outra maneira a história de Portugal. Para dizermos a história de Portugal patrimonializada, ou seja, como é que as pequenas comunidades se podem identificar numa peça ou noutra, ou num cunhal do edifício, ou numa transformação de um portal. E esta lógica é muito interessante, porque é uma lógica de criar sustentabilidades afetivas e por aí dar identidade valorativa a cada um de nós, e em termos de cidadania parece-me que isso é muito importante. Deixo a minha introdução e passo a palavra aos elementos do painel. Quando combinei com eles o painel, disse a todos o mesmo, mais ou menos o que acabei de vos dizer, e que não havia intervenções iniciais, como é costume muitas vezes nos painéis, mas simplesmente uma preocupação de encontrar temas para conversa que nos ajudem exatamente a recuperar estas hipóteses que temos aqui, estas ideias que podem ser melhoradas ou que podem mesmo ser ou ter que ser corrigidas. E o que nós temos aqui, ainda hoje a palavra não foi dita, ou se foi poucas vezes, nós temos aqui um protótipo. Foi isto que nós dissemos à Fundação Gulbenkian que íamos fazer, e estamos muito contentes porque o fizemos e creio que o fizemos bem. Ou seja, é um protótipo. Nós construímos com os nossos colegas das realidades virtuais, com os da história, da arquitetura, da história da arte, construímos uma hipótese que permite a extensão a todas as outras casas a nível nacional. E isto está feito para os dominicanos, para as cartuchas. Duas ordens muito diferentes, com lógicas muito diferentes, e por isso foram escolhidas nessa dimensão extrema. Ao mesmo tempo tão bem que o número era um número comportável para o tempo que nós tínhamos para estudar e para as preparar. Agora, a seguir, precisamos saber mais, e precisamos saber mais, melhor e de forma mais afinada e mais imediata. E eu passava à Fernanda Campos, porque acho que é por ela que temos que começar. Se alguém tem que fazer um primeiro balanço crítico, valorativo deste trabalho, pelo positivo e pelo negativo, será a Fernanda que o deverá fazer. Portanto, Fernanda, se não se importa. Tá bom. Faço com todo o gosto. Eu ainda sou do tempo das análises SWOT. E então, proponho-me fazer aqui uma pequena análise SWOT do nosso projeto. Eu gosto mais de lhe chamar projeto do que o protótipo. O protótipo pode ser a base de dados, mas não, para mim não é o projeto. Ora bem, começando pelas forças. Este modelo foi construído sobre outros que já estavam testados e alguns deles até já tinham a participação de membros da equipa, portanto não partimos do zero. Aposta num desenvolvimento informático assente nas humanidades digitais e é nítido que há, digamos assim, uma diferença de comportamento do site relativamente àqueles que são mais estáticos e em que a pessoa só pode pesquisar de uma única maneira, a partir de uma lista, clica ali, vê a ficha, etc., mais completa ou menos completa. Nós aqui podemos fazer uma multiplicidade de pesquisas e pesquisas combinadas. Depois, nós estabelecemos um modelo muito exigente, que foi e que depois tivemos até que encolher, digamos assim, porque era efetivamente muito exigente em termos de registro informativo.
Mas, de qualquer forma, oferecemos múltiplas facetas e a preocupação foi dar, de facto, uma visão holística da instituição. Portanto, não ficar apenas na história ou apenas naqueles episódios mais marcantes da vida da casa, mas caminhar também noutro sentido. Por exemplo, quando pensámos fazer o conjunto das biografias de pessoas que habitaram aqueles conventos e que deixaram trabalho feito, fosse da parte artística ou literária ou religiosa, foi precisamente no sentido de darmos uma determinada vida àquelas instituições. Estas instituições não foram mortas e tinham gente que as habitava. Depois, nós temos sempre nesta base de dados, isso foi já enfatizado pelo Daniel Alves, mas eu volto a dizer, porque é uma das forças, temos aqui a possibilidade constante de inclusão de novos elementos, de fazer melhorias e de fazer correções. E temos também um seguro muito forte, que são as fontes documentais, bibliográficas e iconográficas, que são efetivamente as adequadas, enfim, dentro das limitações que nós tivemos. E agora passava às fraquezas. Portanto, isto também já foi dito, eu não estou a dizer nada de especial, há certos aspectos patrimoniais e históricos que não puderam ser abordados de forma sistemática, nos casos porque não tínhamos capacidade de aceder às fontes, passámos também aqui um período mais ou menos complicado, e na parte do património artístico móvel, ainda localizável, pois, quer dizer, nós temos muita coisa, mas é evidente que teria que haver uma outra equipa que fizesse um levantamento mais sistemático e mais pormenorizado. O que está é bom, mas pode ser melhorado. Depois, nas oportunidades, eu diria que nós temos aqui uma oportunidade muito grande que se nos abre, que é o relacionamento entre as casas religiosas e os seus patrimónios. O António já falou várias vezes acerca disto, mas a verdade é que nós em Portugal, se quisermos fazer um varrimento do património cultural português, artístico, literário e musical, encontramos sempre um importante contributo por parte das instituições religiosas. Em muitos casos, os edifícios ainda existem, portanto, estão transformados com necessidades diferentes. Por exemplo, o Museu de Amarante e o Museu de Aveiro, para me situar dentro de antigas casas dominicanas, são hoje museus. Por outro lado, mesmo que um edifício comunitário já não exista, pode haver uma igreja que estava adjacente, a qual ainda evoca a origem religiosa regular. Em alguns casos, também encontramos centros interpretativos em torno de determinados conventos que, por gosto das autoridades locais, se transformaram em centros interpretativos. São oportunidades que nós temos de procurar, colaborar, enfim, desenvolver melhor o nosso trabalho e ajudar o deles, de forma a tentarmos encontrar efetivamente um tipo de público que não era necessariamente aquele a quem nós estávamos a dirigir. Falou-se também, foi o Walter Roça que falou, se tínhamos incluído também as casas que já não existiam, e a Isabel Castro já respondeu que sim. É o caso, por exemplo, do convento da Anunciada, que não existe, está lá a igreja de São José, mas o convento não existe. Portanto, seja qual for o caso, algumas evidências patrimoniais ainda podem existir. Isto é uma oportunidade que se nos abre. E essas evidências ou estão em museus, ou arquivos, ou bibliotecas, mas também podemos vê-las em relatos antigos, em tradições orais, na topografia local, a quantidade de travessas do mosteiro, da Rua do Convento, do Largos do Mosteiro, por aí fora, nas manifestações festivas e também na gastronomia. Mas os desafios também, enfim, também comportam a necessidade de alguma calma neste avanço. Porque, por exemplo, se nós quisermos avançar muito pela área do turismo cultural e colocar, digamos assim, os nossos conventos, ou o projeto de conventos dentro de rotas, ou enfim,
de certa maneira, ligado ao turismo, esse, para mim, é de facto o desafio maior que se põe neste momento, é tentarmos dar esse passo em frente para a inclusão num turismo cultural. Obviamente que nós também temos que ter atenção ao desgaste causado pelo turismo e à excessiva utilização desses espaços por grandes eventos. Eu só queria terminar, portanto, com uma citação que tem para aqui, e que já vos vou dizer qual que é relativamente à descoberta e ao reconhecimento deste património tangível e o imaterial e à sua transmissão a quem vive e ou viaja no país, e que eu considero que deve ser tratado como uma prioridade. E aquilo que eu vos ia ler é a definição de turismo cultural da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas. Peço desculpa e com isto me falo. Trata-se de um tipo de atividade turística em que a motivação essencial do visitante é aprender, descobrir, experimentar e consumir as atrações ou produtos culturais tangíveis e intangíveis num determinado destino turístico. Estas atrações ou produtos relacionam-se com um conjunto de características materiais, intelectuais, espirituais e emocionais distintas que englobam numa sociedade as artes e arquitetura, o património histórico e cultural, o património culinário, a literatura, a música, as indústrias criativas e as culturas vivas, com os seus estilos de vida, sistemas de valor, crenças e tradições. Eu penso que no âmbito desta definição, que é muito ampla, está subjacente uma percepção geral que existe em todo o mundo e que tem a ver com este crescimento do turismo cultural, que é, de facto, uma atividade com forte impacto nas sociedades e que é visto também como um trabalho que proporciona negócios prósperos e daí poder ser um instrumento útil para o desenvolvimento económico e social regional e nacional. E pronto, e era com isto que eu queria dar o meu pontapé de saída, não estive aqui a fazer mais do que dar a minha opinião, fico mais do que aberta. Muito obrigado, Fernanda. Depois, se calhar, ainda voltávamos. Eu retirava da intervenção da Fernanda um aspecto que é aquilo que me tem preocupado mais, e sobretudo agora umas viagens que tivemos que fazer à pressa a recolher umas fotografias, e aqui há uns conventos e aquelas coisas que acontecem no final, e aquilo que eu percebo, e sobretudo que eles trabalharam mais comigo na parte de património edificado imóvel, e quando íamos no caminho várias vezes falámos, temos que fazer, se avançarmos, vamos fazer um plano paralelo para este registro. E o problema é um problema de equipa, mas o que eu acho pior de tudo, porque não podíamos fazê-lo de outra maneira, volto a frisar, não podíamos fazê-lo de outra maneira, foi o nosso afastamento do território. Aquilo um bocadinho que a Fernanda dizia há bocadinho, temos que contar com os eruditos locais, temos que contar com a oralização, isso pode dar um enriquecimento muito grande. As histórias, é alguma coisa mais de transformação, mais uma vez, uma camada de patrimonialização temporal que não está registado no Convemos. E possivelmente podemos pensar nela. E era por aqui que eu começava, Jorge, contigo, em vez deixava por enquanto o turismo muito sossegadinho. E o que é que tu achas em relação ao Convemos e àquilo que viste na base de dados e o que eu viste já hoje em relação ao território nacional? Qual era o que é que tu achavas que poderíamos fazer? O que é que tu achas que será necessário pensar antes de avançarmos? Jorge Zumbolino. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, muito obrigado pelo convite ao meu colega e amigo António Camas Gouveia, que foi, digamos, o pivô que me chegou, e à equipa que ele próprio representa, e apresentar os meus cumprimentos e felicitações pelos resultados já obtidos pelo projeto. Como já foi referido, a razão de ser desta minha estada aqui convosco, que me dá muito, muito gosto e muito prazer, tem que ver com o interesse com que observo o fenómeno turístico e, dentro dele, a relação com as questões do património. Deixem-me só aqui, em muito breves traços, dizer-vos 2 ou 3 coisas para tentar situar qual é o meu pensamento sobre esta matéria. Nós, nos estudos de turismo, já aqui nos últimos anos, diria
5, 10 anos já com boa vontade, portanto é um fenómeno relativamente recente, emergiu a compreensão de um conceito que é o conceito de experiência turística. Basicamente, o que é que isto significa? Que não é que há 50 ou 100 anos ou mais não houvesse experiências turísticas, mas, digamos, a emergência neste sentido é a aceitação de que o turista, mais do que jogar golfe, ver visitar bens patrimoniais, ir à praia, o que quer que seja, o que ele quer mesmo é voltar para casa com emoções positivas, com alguma coisa que lhe gere boas memórias, que depois o convida a voltar e a recomendar aos amigos. É disto que se faz o turismo, é desta dinâmica que o turismo se faz. Porquê é que digamos, a interiorização desta novidade, que não é uma novidade, a novidade é só a forma de entender, não foi uma coisa que tivesse aparecido há 5 anos. É porque isto altera, ou pode alterar substantivamente a maneira como abordamos os turistas e lhes facultamos os recursos de que eles se alimentam nas suas viagens, e neste caso em concreto, o que mais nos interessa é a dimensão patrimonial. E aí eu diria que nós temos dois pacotes distintos. Uma coisa são os bens patrimoniais que podem em si mesmos justificar uma visita, que têm força própria para que as pessoas lá vão de propósito e só por causa disso. Não são muitos, naturalmente, são, digamos, bens de exceção. Estou a falar enfim, das grandes massas. Haverá sempre um interessado que é capaz de fazer milhares de quilómetros para ir ver uma coisa que para ele é a oitava maravilha do mundo. Mas em termos dos grandes números, estes bens naturalmente não são muitos. Digamos, à escala mundial, são poucos aqueles que têm essa capacidade de per si justificar a visita. Mas depois temos um outro fenómeno, e era aqui que eu apelava à minha conversa anterior, que é a quantidade imensa de bens, incluindo bens patrimoniais, que podem melhorar a experiência do turista. Ou seja, o turista não foi lá por causa de, mas uma vez que estava no território, aproveitou de, e tendo aproveitado, quando regressa à casa, regressa mais rico e mais feliz, mais contente, com uma experiência mais bem cotada. Dito isto, do ponto de vista dos turistas e na sua relação com o património, eu diria que nós podemos talvez tipificar 3 géneros de turistas na forma como abordam o território. O primeiro é o mais desinteressante de todos, é o atleta. É aquele que consegue ver o Museu do Louvre numa hora digamos, tira uma fotografia à entrada e registra para si próprio e talvez mais ainda para os amigos e para as redes sociais, já estive no Museu do Louvre. Acha ele que esteve. Efetivamente passou à porta e correu dentro dos corredores e das galerias. É o menos interessante, naturalmente. Eu diria que para ele qualquer coisa serve, desde que tire a fotografia da praxe para justificar que já cumpriu mais aquele objetivo de vida. E depois temos 2 mais interessantes. O primeiro eu diria que é o curioso, que é aquele que não é muito sábio sobre os objetos que está a visitar, mas que tem curiosidade. E o terceiro será o informado, que são poucos, são mais exigentes, e para esses é preciso, de facto, dar-lhes uma experiência mais qualificada, mais especializada, enfim, também mais sofisticada do ponto de vista da forma como ela é oferecida. Apesar de tudo, o segundo grupo, o tal dos curiosos, é um grupo interessante, é um grupo que tem um número significativo de pessoas. E para esses que não são especialistas, mas também não são aqueles que andam a correr nas galerias, não é? Portanto, têm curiosidade sobre, a melhor maneira de levar o conhecimento até eles é muitas vezes, e eu, enfim, apreciei muito, quer o que li do site, quer também, enfim, agora estes comentários que já fui absorvendo, a disponibilidade para aquilo que no turismo e não só, mas no turismo, enfim, valorizamos muito como storytelling. Ou seja, para este tipo de turistas que não é muito conhecedor, não tem muita disponibilidade para estar, não é um estudioso, digamos assim, as coisas têm que lhe ser apresentadas de uma maneira que ele compreenda, do ponto de vista do vocabulário, e que não só no vocabulário, mas também na forma, ele consiga ter entusiasmo. Não pode ser maçudo, tem que ser uma coisa... E para isto, digamos, é uma arma fenomenal, de facto, o storytelling, contar a história daquela pessoa a quem aconteceu este episódio, que, digamos, no valor da ciência, se calhar até é uma coisa bastante literal. Para aquela pessoa é a maneira de lhe abrir a porta. E, portanto, digamos, isso eu convidaria que, de facto, se tiverem interesse digamos, na abertura deste património à visitação turística, esta é uma matéria. E ainda indo um pouquinho mais além, sendo o caso, alguma gamificação. Portanto, alguma, nomeadamente através de plataformas digitais, ter a possibilidade de criar algum entretenimento, pensando até nas camadas mais jovens,
algum entretenimento que, a propósito dos bens patrimoniais e do conhecimento que deles se pode retirar, arranjar formas até lúdicas de os levar até aos tais consumidores menos exigentes, incluindo as crianças e os jovens, que hoje, como sabemos, se não for por esta via, dificilmente conseguimos entrar até eles. E, finalmente, a minha última observação tem que ver com uma outra matéria, que é, que volta um bocadinho ao princípio, são poucos os bens que justificam uma visita de per si. Não há muitos bens que consigam isso, não é? Nós temos pessoas muito bem capazes de ir a Roma para ver o Coliseu, normal. Não há muitos coliseus espalhados pelo mundo inteiro, não é? E, portanto, é uma estratégia muito relevante que se consiga encontrar alguma massa crítica no agrupamento de recursos que sozinhos talvez não valham tanto, mas que de forma englobada podem valer muito mais. Portanto, o turista dificilmente vai ver um pelourinho, digamos, no adro de uma igreja do século XV, por mais interessante que ela seja, se no redor de 40 km não houver mais nada para ele ver. E, portanto, é muito importante que se consiga um agrupamento lógico que faça sentido dos recursos para criar a tal massa crítica que justifique o entusiasmo do turista. O turista comum, como digo, o turista entusiasta, o cientista, esse irá sempre, mas quer dizer, mas essa é uma causa ganha. Portanto, não é tanto a esse que nos temos de preocupar, mas há aqueles para quem temos que encontrar estratégias que permitam que a nossa rede os apanhe. Não é? E, para já, se calhar ficava por aqui. Obrigado, Jorge. Está bem, já lá volto. Gostei muito desta ideia do Jorge do agrupamento de recursos. Reparem que voltamos outra vez à mobilidade que temos aqui, as ordens, os homens que estão naquela casa e que já estiveram noutras casas, passaram por Benfica, passaram pela batalha, depois foram para... Ou seja, estes circuitos escreveram, foram cronistas, foram bispos, foram parar ao Oriente. Isto é muito interessante em termos deste enquadramento de recursos, voltando sempre ao meu motor, que é o património móvel, porque me parece que é fundamental, e depois dois aspectos que o Jorge também falou muito interessantes, o problema da curiosidade, a curiosidade, ou seja, o incentivo à curiosidade, e as linguagens, também acho que é alguma coisa que é muito importante, a linguagem, como se passa aquilo que estamos a informar, que não tem que deixar de ser história, que não tem que deixar de ser corretíssimo, não tem que deixar de ser estudo patrimonial, mas que pode ter várias linguagens. E com estes dados todos na mão, eu ia pedir uma intervenção inicial ao Rolando Bolzano. É um jovem, acabado de chegar, não a Portugal, mas às lides até académicas mais frutuosas, fez o seu doutoramento há pouco tempo, é um arquiteto, enveredou por uma arquitetura praticamente não existente, que ele encontrou um nome, que são as arquiteturas da alma, que tem a ver com os ermitérios alentejanos. Acho que valia a pena. Rolando, como é que chegaste ao Convemos, foste um daqueles que mais alimentou a base de dados, como é que te vês com esta tipificação da base de dados e a informação que lá está, o que é que propões que se possa alterar, considerando, por exemplo, esta curiosidade que o Jorge Umbelino agora falou? Olá, boa tarde a todos. Obrigado, António, pela introdução. Realmente sou não sou assim tão jovem, já ando aí a caminho dos 34, mas comecei o percurso académico há só 5 anos, em finais de 2015. Sou italiano, daí o meu destaque assim um pouco diferente. Mas queria em primeiro lugar agradecer à professora Fernanda Campos, assim como o Ser também pelo convite de integrar a equipa de investigação do projeto. Permitiu realmente dar continuidade ao trabalho que tenho vindo a desenvolver no meu doutoramento. Também obrigado por convidar-me a estar aqui nesse painel final, no qual espero poder dar alguma pista para futuras investigações ou por futuras utilizações desta base de dados. Também vou parabenizar a equipa do projeto. Eu também tenho vivido em primeira pessoa o desenvolvimento do projeto, realmente tem sido bastante complicado, tanto do ponto de vista da recolha de fontes documentais, de um lado para a escassez e do outro para a dispersão destas fontes, fazer esta recolha sistematizada como foi feita pela equipa de historiadores.
Também há outra questão que tem a ver com a dificuldade de acesso aos próprios edifícios, portanto, considerando as limitações na identificação dos contatos de entidades gestoras, no próprio acesso físico aos espaços também devido à pandemia, do estado desses edifícios que algumas vezes são completamente alterados, outras vezes em ruína, abandono ou demolidos, dando depois espaço a novos edifícios com novas utilizações. A base de dados claramente é só a primeira camada de todo o projeto de investigação que foi desenvolvido. É o que está visível, é o que depois é mostrado a públicos diferentes. Portanto, de um lado os investigadores, mas do outro também toda uma audiência mais ampla, que tem a ver com pessoas que não fazem parte do mundo académico, isso é um facto. Eu acho que do ponto de vista o Rolando Bolzano como investigador, claramente para mim esta base de dados é um sonho porque constitui uma base sólida e rigorosa do ponto de vista do estudo da história, e que realmente é um grande pilar para construir futuros projetos de investigação que podem ser transversais e cruzar várias áreas de investigação. Também andei a pensar um pouco, portanto, qual é que podem ser os futuros desafios desta base. A verdade é que poderia haver, por exemplo, do ponto de vista do arquiteto, acho que alguns pontos podem ser ulteriormente explorados. Para além do património material móvel, que já foi referido várias vezes, e acho que também há componentes materiais que realmente, nomeadamente o conjunto arquitetónico paisagístico, que era formado dessas entidades conventuais, que pode ser eventualmente ulteriormente aprofundado. Esse pode permitir comparações entre conventos da mesma ordem, e um dia também, quando forem introduzidas outras ordens religiosas, pode permitir também comparações tanto do ponto de vista da morfologia, da construção, da arquitetura, portanto, também a um nível regional, portanto, perceber numa mesma região, numa determinada altura, qual era a maneira de construir, como era o espaço construído. Do outro lado também ando a pensar um pouco num outro tipo de audiência, como estava a dizer há pouco, uma audiência mais ampla, que não pertence ao mundo académico. Estava a pensar um pouco nas modalidades de divulgação desse património. Eu não quero aqui tanto falar de turismo, porque não sou da área do turismo, mas posso falar de visitantes ou de pessoas que possam estar interessadas em conhecer um pouco mais o património. Muitas vezes ao longo deste caminho, deste percurso, nós apercebemos que as próprias comunidades locais algumas vezes desconhecem a existência de alguns conventos ou mosteiros. E às vezes estão mesmo na esquina e não sabiam que ali havia uma casa conventual ou monástica. E acho que, portanto, podia ser interessante pensar numa comunicação, numa divulgação mais alargada, a um público mais amplo, e que possa passar, por exemplo, como estava a dizer também há pouco o Jorge Umbelino, através da gamificação. Imagino que estava a falar de Serious Game, provavelmente para cativar também uma camada mais jovem de possíveis utentes, mas também podemos falar de itinerários temáticos, uma vez que esses casos de estudo estão todos geolocalizados. Poderia-se pensar em percursos temáticos que podem ser tanto físicos, mas também virtuais. E hoje em dia também, com a pandemia que passamos, sabemos o quão é importante ter acesso a esta informação também à distância, o que permitiria também um acesso ao património por todos, ou um acesso universal, mesmo por pessoas que fisicamente não se conseguem deslocar em alguns sítios. Isso pode passar também por algo que é muito em voga, está a ser muito utilizado como meio de disseminação, por exemplo, os virtual tours. Parece algo assim muito complicado, mas na verdade com uma câmara fotográfica de 360 graus consegue-se muito facilmente criar um roteiro virtual, até imersivo, dependendo do tipo de equipamento no próprio espaço. Há uma coisa que a mim me está a preocupar ultimamente, sobretudo na área na investigação, quando a desenvolver, é como o António estava a dizer, é aproximar-me um pouco dessas arquiteturas da alma, porque eu sinto que de um lado conjugam dois universos, portanto um espaço exterior com um espaço interior ou do interior. Eu venho do mundo da arquitetura de interiores, mas fiz uma tese de mestrado em arquitetura paisagista, cheguei a uma altura em que achei que
esses espaços são o compromisso certo entre o exterior e o mundo interior. Mas algo que me está a preocupar ultimamente, que é qual é o futuro desses espaços? Ou seja, nós sabemos que realmente, pelo menos entre o 25% e o 30% desses espaços monásticos e conventuais é subutilizado, isso quer dizer é abandonado ou em ruína. A verdade é que isso representa um recurso endógeno que atualmente é inativo, é que poderia ser utilizado por várias questões. Entre esses espaços poderiam ser eventualmente motores de regeneração do território, ainda mais quando estamos a falar de territórios periféricos, nos quais há espaços que estão expectantes já há muitos anos. Também é interessante pensar que isso tudo se alinha com as preocupações europeias, portanto, com as diretrizes principais das linhas temáticas de investigação mesmo na Europa. Entre estas podemos pensar na economia circular, portanto, reutilização de alguns espaços, não todos, mas de alguns, por e pela comunidade. Podemos pensar na nova linha que é o novo Bauhaus europeu, no qual se encaixaria perfeitamente um estudo do estado atual desse património inutilizado. E isso também vai um pouco em contra o que o professor Paulo Fonte disse há pouco, eu também não acho que o António Gomes Gouveia repetiu. Portanto, olhar para esses espaços como uma ponte, sim, para o passado, mas também uma ponte para o futuro. Pensando em novas estratégias de reutilização, mas que tenham uma fundamentação, ou seja, e mais do que uma ocasião, falando com gestores privados desses espaços, há uma preocupação relativa ao o que é que vai ser esse espaço, ou seja, em que pode ser transformado. É claro que o percurso mais fácil que está a ser hoje em dia utilizado é uma adaptação do próprio espaço em hotel ou turismos rurais. Mas também percebo que há uma falta de um estudo integrado, compreensivo, holístico, se assim quisermos dizer, que possa juntar todas as áreas que hoje em dia estamos aqui a apelar, é que possa realmente permitir, a partir de um dos princípios bases do ICOMOS, que é, por exemplo, o knowledge-based, portanto, estudo histórico, estudo da materialidade através também de levantamentos exaustivos, rigorosos, atuais, etc. E também daí há outra preocupação, ou seja, como é que conseguimos incluir a comunidade nesta escolha? Portanto, será importante avançar com processos participativos que incluam a comunidade nestas decisões. Estamos sempre a falar de espaços que já congregaram numa grande comunidade, e já congregaram numa série de saberes, entre saberes de literatura, de agronomia, de construção, saberes que depois refletiram também na prática, portanto, não são saberes virtuais, mas também tinham uma atuação prática. Portanto, acho que podia ser importante também, como estava a ser referido por Jorge Umbelino há pouco, pensar nesse espaço como um receptáculo quase de vários saberes, e que sozinho provavelmente não iria aguentar uma visita de um turista ou de um curioso que pode partir do Alentejo e ir para Viana do Castelo. Mas perceber que como à volta desses conventos, na verdade, existia também um saber agronómico e construir o tal storytelling que estava a ser falado há pouco, mas que possa permitir, portanto, uma interpretação mais compreensiva desses espaços e que possa beneficiar também às próprias comunidades. Eu fiz uma intervenção assim um pouco transversal, não sei se há... Flávio, eu não tenho dúvida nenhuma que tu tens 34 anos. Quer dizer, depois desta intervenção é que não tenho dúvida nenhuma, porque era preciso mudar o mundo para fazer tudo o que tu fizeste. Mas o que é bom é que são tantas ideias novas, pelo menos nós podemos deixá-las passar, e a ideia era ter exatamente esta juventude no painel, mas é excelente, muito obrigado. António, mas pega numa ou duas, é bom na mesma. Sim. Uma se calhar. Não paga mais, juro que não vou pagar mais. Obrigado, foi excelente, mano. Já lá volto outra vez, ia passar a palavra agora ao Walter. Eu se calhar dizia que gostava de ouvir a opinião do tal patrimonialista, mas eu dava só dois índices. O Rolando falou muito de técnicas de construção, e não sei até que ponto é que essas técnicas de construção são marcantes para alguém que faz uma visita, a não ser que seja um sábio, porque
não se veem, não são detectáveis, mas também é certo que nós temos no site muitas tipologias documentais, que também são só próximas de quem estuda ou de quem faz um estudo aprofundado a partir de documentação normalmente manuscrita. Depois aparece no meio disto tudo as comunidades, que é um termo que começa a ficar muito gasto. Tudo é comunidade, se nós formos ver. Walter, no meio disto tudo está aquela patrimonialização que eu gostava de defender. É capaz de me fazer aqui um ponto de situação? Bom, antes de mais, eu há bocado cumprimentei todos, queria agora muito em particular cumprimentar a equipa e felicitar a equipa na pessoa da sua coordenadora, a professora Fernanda Campos. Ao António não posso cumprimentar nem felicitar, porque ele há bocado traiu o nosso estatuto de amizade e, portanto, faz com que tudo o que seja dito, como ele disse, como ele fez, aliás, seja exagerado, mas de facto quero pelo menos agradecer o facto de se ter lembrado e de me ter convidado para estar aqui hoje. Aprendi muito e achei muitíssimo interessante e acho que a equipa de facto tem um trabalho notável. E é notável que chega a um ponto em que toda a gente reconhece que é notável e apesar de tudo tem esta humildade de se sujeitar a uma discussão de caminhos para o futuro, como se não soubessem o que tem que fazer agora a seguir, mas pronto, estamos cá então para discutir um pouco isso. Mas eu há pouco a pergunta que fiz, e já vou à questão que o António me estava a colocar, era muito no sentido, o risco que eu acho que estes projetos correm é o de não ter, como é que eu dizer, não conseguirem terem uma delimitação clara, delimitarem os seus objetivos por patamares e ir fazendo isso de forma mais ou menos clara, porque há aqui um risco de grande dispersão e de ir a tudo, não é? E eu acho que esse é portanto, eu há bocado, a pergunta não era uma crítica, era para perceber qual era a delimitação em termos do objeto, não é? Portanto, é bem pelo contrário, era quase que o receio de que não houvesse um limite. Eu acho, e muito tinha aqui muitas coisas para dizer daquilo que aprendi hoje. Queria dizer uma coisa que para mim é chave dizer-vos. Admitindo que não sou, e admito, eu não sou um especialista em conventos ou em história religiosa, portanto, neste aspecto, neste núcleo, mas sou uma pessoa razoavelmente atenta ao que se passa neste âmbito. E eu não conhecia o projeto. E, portanto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer, que acho que é relevante ser dito. E, portanto, admito a minha falta eventual de atenção, mas a maior parte das pessoas são tão ou mais distraídas do que eu. E, portanto, queria-vos dizer que tem que haver, primeiro, era logo a primeira sugestão, um grande esforço de divulgação do projeto, de colocação do projeto, digamos, nas preocupações ou nos endereços ou nos bookmarks, digamos, de grande parte dos potenciais interessados. Isto portanto, é o meu primeiro contributo, é dizer-vos, eu não conhecia o projeto. Isto, para mim, acho que terá algum significado. E isto depois cruza-se com a questão das comunidades. E eu queria dizer, bom, o património, e também parece interessante nós termos sempre isto presente, é uma coisa que eu procuro ter presente. Património não é história. Há três níveis. Nós temos passado, temos história e depois temos património, não é? E não vou ensinar a historiadores nada sobre o passado e história, era agora o que faltava, e memória e por aí fora, mas o património é uma coisa que nós temos que assumir, que o património é sempre contemporaneidade. O património é aquilo que existe hoje. Pode existir materialmente, pode existir apenas num registro de memória, mas, portanto, não há nada que nasça ou que seja automaticamente património. O património passa por uma operação de reconhecimento, que normalmente agora se chama patrimonialização. Portanto, há um grupo, alguém que reconhece valores. Muitas vezes nós temos dificuldade em linkar esses valores. Eu achei muita graça a ideia de que antigamente usavam-se análises SWOT. Eu faço análise SWOT, uma das análises SWOT que faço é precisamente qual é o valor, quais são os valores que um determinado bem tem, não é? O que é positivo, o que é negativo, quais são as ameaças, quer dizer, aquilo que se faz numa análise SWOT.
E, portanto, acho que esta questão do reconhecimento, e coloca-se aqui, há sempre uma grande discussão em torno do turismo, e o turismo como predador do património, e, portanto, nós sabemos que há grandes centros patrimoniais e turísticos no mundo que neste momento estão a cercear o acesso dos turistas ao património, portanto, porque o património já está em causa, e há uma série de discussões sobre como contornar esse tipo de problemas, que eu simplificava. Eu acho que, de uma forma muito simples, a melhor maneira de dosear, de controlar isto, é fazer com que o património seja interessante para aqueles que o detêm. É a questão do reconhecimento das comunidades. E, portanto, se eu direcionasse, tivesse à frente o vosso projeto, faria um grande esforço, nesse esforço de divulgação do projeto, que eu acho que vai passar, depois há aqui umas 3 ou 4 ideias ao nível do parque informático, digamos assim, do vosso projeto. Ele tem um back-office, há um conjunto de dados, portanto, há um nível de informação a qual só vocês acedem, muito bem. Depois há um nível que já está online, mas esta aplicação é muito para especialista que procura, portanto eu acho que vocês vão precisar de uma interface web mais friendly para um público em geral, eventualmente recorrendo a um web design mais apelativo, digamos, mais friendly, pronto, e há técnicas para isso. Portanto, eu acho que a vossa base pode ter 1 ou 2 ou 3 portais de visita, vão todos beber à mesma base, mas têm formatos diferentes. Eu acho que há pouco, quando o Jorge Umbelino falava precisamente de tornar as coisas um pouco mais palatáveis, estava a falar disso, quer dizer, tem que haver aqui uma espécie de portal mais virado para o utilizador turístico, não é? Eu diria que era muito interessante se a vossa base abrisse para as comunidades, e inclusive aquele que o Roland também abordou, a tal ideia da base passar a ser interativa, eu transformava a base interativa ao nível base, ao nível local. Era muito interessante. Isto agora, entrávamos precisamente naquilo que também foi focado pelo Jorge Umbelino. Por exemplo, a história local, a história oral, poderia entrar, sem vocês fazerem trabalho de campo, poderia entrar quase por submissão das comunidades locais. Sei lá, o pároco, o grupo de catequese, o rancho folclórico, quer dizer, essas pequenas, eu diria, unidades culturais locais podiam contribuir para a base muito ao nível da cultura. Isso era uma forma de os envolver e de os fazer ler a base e de participar e de criar aquilo. O António há bocado teve uma expressão que eu vou guardar para o meu léxico de trabalho, de sustentabilidade afetiva. É disso mesmo que se trata. As pessoas se envolverem com a base e se reconhecerem os valores, e se a base os ajudar a ler os valores, quer dizer, quando é uma ferramenta recíproca, isto pode criar uma solidez na forma de recepção ao turista que faça com que o tal caráter predador do turismo, que transforma o património ao ponto de ele deixar de ter os valores que deram origem ao interesse desse mesmo património, ganharem de facto uma solidez que se forem expostos de forma nua e crua não têm. Portanto, eu acho que aqui o lado da participação é um lado fundamental na entrada, numa hipótese de um portal, de uma saída, de uma hipótese de trabalho da vossa base, onde as comunidades, de certa maneira, se revejam. A partir do momento em que as comunidades passam a viver, a reconhecer e a tirar partido do património, automaticamente as pessoas de fora acabam por saber e tomar conhecimento, porque isso passou a ser interessante, passou a ser um ativo importante. Bom, eu não sei se me estou a conseguir fazer explicar, mas eu acho que há aqui alguma matéria de trabalho. Portanto, isto entronca na questão das técnicas de construção e na questão
e em inúmeros outros aspectos que a vossa base pode agora potenciar. Eu devo dizer que, obviamente, que a base, quanto mais escala, quanto mais ordens, quanto mais casas tenha, mais atrativa é ela, vai funcionar quase como um buraco negro, não é? Quer dizer, quanto mais massa tem, mais atrai. É assim que as pessoas passam a reconhecer que vale a pena passar pela base. Sendo que a base também pode oferecer, por isso é que eu há bocado perguntava a questão da georreferenciação, pode ser muito interessante que os itens que estão na base, além do locus, além do sítio do convento que existiu ou que existe, haja coisas que comecem a ganhar georreferenciação. Eu, por exemplo, as peças do património móvel. Se elas tiverem uma peça, uma imagem de um São Domingos que esteve num convento e agora está noutro ou está num museu, se ela tiver georreferenciada com as três, com essas possibilidades, tendo essas três possibilidades, ela tem um nível de investigação e uma capacidade de transmissão de informação que é desde logo de caráter geográfico. E, portanto, a possibilidade de ir acrescentando sempre o roteiro a cada um dos elementos que estão na base, eu acho que é uma capacidade é evidente que é uma capacidade infinita de trabalho, mas foi outra coisa que me ocorreu durante a explicação e foi por isso que eu perguntei, porque eu a dada altura eu posso estar a olhar para uma casa religiosa, posso estar dentro da casa e posso estar a receber informações sobre coisas que já lá estiveram, mas que estão noutros sítios. E eu relacionar essa informação eu tenho uma visão muito geográfica, muito paisagística destas coisas, e acho que estas bases têm essa enorme capacidade, podem potenciar isso. Portanto, eu não me quero alargar muito, queria apenas fazer a minha verdadeira, a única crítica, isto não são críticas, o que eu tenho estado a dizer a minha única crítica ao projeto é o facto dele ter como limite 1910. E eu acho que a intervenção de João Luís Marques demonstra que ele tem que vir mais para cá para a frente. Quer dizer, tem que integrar a arquitetura, tem que integrar as casas contemporâneas, construídas nos anos 50, 60, tudo isto. Quer dizer, para mim é incompreensível que a vossa base não tenha isso. É a única crítica, eu diria, pesada, a única crítica que eu tenho ao projeto, e que quase não é uma crítica, é um pedido. Eu acho que se deve considerar a hipótese de vir até ao património que está em construção. Porque, apesar de tudo, estes sítios estão todos eles em transformação permanente e, portanto, não valorizar o que foi feito mais recentemente. A exposição, o catálogo da exposição que eu conheço dos dominicanos é a prova daquilo, da necessidade de fazer esse trabalho, de vir para além da República. A República não jacobinizou o património da Igreja, quer dizer, não o extinguiu, e portanto eu acho que era importante ter isso. Bom, eu acho que já falei demais, mas no fundo a riqueza do vosso trabalho e daquilo e o potencial que ele tem, levar-me agora a falar muito, mas vou-me calar para ver se temos algum debate. Obrigadíssimo, Walter. Vamos fazer pelo menos mais uma volta, que eu queria que ser um bocadinho autónoma. Há uma coisa já agora, João Luís Marques, se aceitares o convite do Walter, fez o nome da equipa, pode ser a maneira de ultrapassarmos o 1910, é termos alguém de contemporâneo, porque não temos na equipa ninguém de contemporâneo. Bem, mas portanto fica aqui aberto. Eu se calhar passava ao Jorge, porque o turismo apareceu aqui naturalmente ao Walter, e se calhar era bom agora, visto que há bocadinho tu tiveste mais a centralidade do território, olharmos de frente para o turismo como um dos mecanismos que nós temos que pensar nele, ou seja, nós temos que ver como é que exatamente, por linguagens, por uma aplicação, como é que nós vamos lidar com a transformação de todos estes dados e toda esta informação muito credível, muito investigada, muito sustentada, até porque não se esqueçam nunca que nós partimos não só do levantamento que já a Filomena, a Isabel e o João Luís tinham colaborado nele com o professor Matoso no Torre do Tombo,
das ordens e das congregações e depois da acumulação que a Fernanda Campos fez no livro dela da Ordem das Ordens. Portanto, nós temos, digamos que, um percurso e vale a pena. Então, eu ia passar... A Isabel Castro Pina quer intervir. Portanto, Jorge, desculpa lá, antes de passar a palavra, passa a Isabel. Não, eu queria introduzir uma pergunta que talvez o Jorge pudesse incluir na sua resposta, que é esta ideia das rotas temáticas que já existem há algum tempo, do românico, rotas temáticas de outro tipo. Como é que se poderia cruzar com o nosso trabalho, ou o que é que faz falta para que não seja a mesma coisa? Eu não sei se, provavelmente entende-me, espero que me entenda o que eu quero perguntar. É só para introduzir nós não estamos agora a descobrir a pólvora, não é? Quando estamos a sugerir juntar ao património figuras, aos monumentos, pessoas áreas, paisagens. Pronto, gostava de introduzir esta questão, que certamente tem um grande conhecimento sobre isso e sobre o que não quero alongar mais. Obrigada. António. Eu posso só, peço desculpa, desculpa meter pelo meio, que aproveitava a boleia para propor isto da reflexão que vai ser feita pelo Jorge. Uma das coisas que eu tinha aqui apontado é que as bases de dados com estas características georreferenciáveis há ferramentas que permitem à pessoa construir roteiros a partir de um conjunto de sugestões básicas. E, portanto, em vez de haver roteiros fixos, que obviamente há muita gente que prefere, de uma forma muito simples, eu digo à base, eu tenho 5 dias, posso fazer 500 quilómetros e estou interessado nestes tópicos. E a base constrói isso. Isto hoje em dia já não há roteiros fixos. Era só isto. Obrigado. Jorge, quando quiseres. Muito obrigado pelos 2 desafios que, se me permitem até, começaria mesmo por eles, que se interrelacionam. Eu não podia dar mais de acordo agora com esta intervenção do Walter, que, enfim, na sequência também da Isabel, e que é a seguinte: do ponto de vista do turismo, e em particular em Portugal, devo dizer-vos, da minha experiência, do meu conhecimento, uma boa parte dessas rotas, e até outras, por exemplo, as rotas do vinho, que é uma coisa que também é muito popular, não são em geral demasiado bem sucedidas. Por 2 razões. A primeira tem que ver com a questão da manutenção, da gestão da própria rede, ou seja, vocês façam a experiência, por exemplo, esta dos vinhos é das mais marcantes, nós vamos pelo país inteiro e de repente, vindo do nada, vemos uma sinalética da rota de vinho de uma coisa qualquer, conforme a região em que estejamos. E depois não acontece mais nada, a gente não sabe que rota é aquela, de onde é que começou, onde é que acaba, que pontos de referência é que tem. Eu finalmente quero ir ver uma adega, quero comprar vinho, mas onde é que isso é? É longe, é perto? É uma coisa muito desarticulada. E pior ainda, devo dizer, precisamente por causa dos problemas da gestão, que é se eu tenho a sorte ou o azar de chegar a essa adega onde supostamente ia comprar vinho, com o risco dela estar fechada. Ou porque não é época disso, ou porque é um dia de folga que não foi comunicado aos utentes da rota. Portanto, a gestão tem sido bastante pouco cautelosa, para não dizer coisa pior, e com exceção de algumas exceções, peço desculpa da redundância, com poucas exceções, não funciona demasiado bem. Por exemplo, a rota do Românico é um bom exemplo, a rota do Fresco, menos mal, mas há muitas iniciativas deste género que de facto não estão a ser muito bem conseguidas. Depois dizer uma outra coisa, na sequência daquilo que o Walter referiu, que é, independentemente destas questões da gestão, a verdade é que também não há muitos turistas para este produto, digamos, muito pré-formatado. Agora começas aqui e acabas ali. As pessoas, de facto, têm interesses que não são rigorosamente os mesmos e apreciam muito a sua liberdade. E, portanto, quando eu falava há bocado do agrupamento, é proporcionar aos potenciais visitantes, e quando estamos a falar de turistas, também podem ser os visitantes nacionais e podem ser turistas também, dentro do seu próprio país, portanto, todos aqueles que possam visitar, é basicamente dar-lhes informação que densifiquem e, de alguma maneira, facilitem a sua própria motivação, no sentido em que eles ficam sabedores de que há um conjunto de recursos, N, que podem compor uma atividade de visitação que no seu conjunto lhe sejam interessantes e que, digamos, isoladamente, se calhar não valiam coisa nenhuma.
Agora, como é que, digamos, depois a composição do produto turístico de ocasião é feita pelo turista? Então, enfim, aquilo que o Walter disse é certeiro, há bases de dados que fazem de facto digamos que facilitam de alguma maneira o trabalho do visitante, que não tem que andar lá à pesca dentro de uma base de dados a partir das suas próprias motivações, ele limita-se a dá-las perante um questionário, um query, portanto, ele diz quais é que são as suas preferências, a base de dados, por um critério também de aproximação geográfica, diz-lhe, olha, de acordo com as suas preferências, o top é isto, que cumpre 5 ou 6 ou 7 daquelas que nos disse, depois tem esta e a outra, tudo isto junto dá-lhe uma coisa com poucas dezenas de quilómetros. A pessoa depois faz a sua escolha, pode aceitar pelo todo, pela parte, cada um saberá de si. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, eu, digamos, saltei, porque, digamos, não me parece dos debates mais interessantes para mim, devo dizer, para mim, porque, digamos, é uma causa que para mim está estabilizada na minha cabeça, saltei a questão do excesso de turismo e das malfeitarias dos turistas em muitos locais patrimoniais e nas cidades em geral, não é? Há vários exemplos na Europa de fenómenos de negação do turismo precisamente por isso, pelo menos Veneza, Barcelona, Dubrovnik, por exemplo. Eu visitei Dubrovnik profissionalmente e devo dizer que fiquei assustado e eu ia preparado para o pior. No caso de Dubrovnik, o problema são os cruzeiros. Em Veneza também, mas em Dubrovnik ainda é mais acentuado. E eu fui em trabalho, no âmbito de um projeto que estava a desenvolver, e fui falar com profissionais de turismo, e eles disseram pura e simplesmente isto: nós não poupamos os nossos turistas, entenda-se o que é que são os nossos, os que estão ao cargo deles, não é? Aqueles que são clientes, nós não os pomos dentro da cidade velha de Dubrovnik enquanto aqui tiverem os cruzeiristas. E eu fui tentar perceber o que era aquilo, fiquei assustado. Eu digo-vos aquilo, a experiência de andar em Dubrovnik, quando há 2 barcos de cruzeiro, enfim, quando os havia, não é? E se calhar vai voltar a haver daqui por algum tempo, a despejar turistas dentro de Dubrovnik, e a expressão é mesmo despejar, é vocês imaginarem-se nas ruas de Dubrovnik a tentar entrar numa loja, a tentar entrar num restaurante, com a mesma sensação que têm no metro de Lisboa à hora de ponta. Inacreditável, a pessoa anda 2 ou 3 horas a tentar furar por entre a multidão. Ninguém aguenta isto, quer dizer, nem os próprios turistas, digamos, vão lá uma vez e nunca mais lá voltam, naturalmente, porque quer dizer, aquilo não é coisa que possa agradar a ninguém. E muito menos agrada, digamos, a quem tem a responsabilidade de gerir o património e de gerir as cidades, desde logo, não é? E, portanto, uma outra questão, quando eu digo que eu passo por cima disto, não é que eu deixo de reconhecer que isto existe e é grave. E digamos, o turismo tem que se preocupar com isto, sob risco da sua própria sobrevivência. Agora, o que temos que procurar, cada uma das partes, digamos assim, do sistema, no fundo o sistema é o mesmo, podemos observá-lo por diferentes modos. O que temos que procurar é formas harmoniosas de o conseguir. E devo dizer que há muitas modalidades de turismo mais exigentes, mas também mais recompensadoras do ponto de vista económico até, e há turismo para isto, que permitem que, reduzindo o volume da procura onde ela é indesejável, digamos, a problemática económica não aconteça. A questão é, se o bem é muito valioso e em razão disso nós temos que limitar a procura, temos que encontrar formas de que ela vai pagar mais. Mas isto é assim com o turismo, é assim com o património, é assim com tudo. Portanto, quer dizer, se o bem é mais valioso, e digamos é o próprio mercado que determina isso, não é? Então os poucos que lá vão têm que pagar mais por isso. Tão simples quanto. Ou então, em alternativa, é um bem promovido pelo poder público e a visitação é patrocinada de alguma maneira, não é? Portanto, isso é sempre outra solução. Do ponto de vista do mercado, se é mais valioso, que ela vai que pague mais. E acaba por financiar as necessárias restrições à frequência do uso que ou já são excessivas ou correm o risco de se tornar excessivas. E eu, meus amigos, eu devo dizer uma coisa, nós em Portugal, designadamente em Lisboa e no Porto, não teremos uma situação tão gravosa quanto aquela destas cidades que eu atrás referi, mas estamos no tempo certo para evitar que isso aconteça. Estamos no tempo certo para evitar que isso aconteça. Não, digamos, não, eu não repousaria tranquilamente na ideia de que ainda não é tempo e tal, vamos ver no que é que isto dá. É muito mais difícil fazer regredir do que controlar antes de acontecer. Portanto, eu acho que temos que aprender com estes sítios onde a procura se tornou exagerada, e estou a pensar sobretudo nos grandes centros urbanos, normalmente nos centros mais dispersos por razões óbvias, e alguns destes bens patrimoniais de que estamos a falar nem estão efetivamente em grandes cidades, alguns estão na proximidade, outros são mais recônditos, mas, digamos, o excesso de procura pode ser um problema.
E, digamos, não nos convém a nós do turismo ter os bens patrimoniais contra nós, ao contrário, queremos tê-los a nosso favor, não é? Mas dentro de uma justa medida que permita a sua fruição de uma maneira equilibrada e sobretudo duradoura, não é? Que possa perdurar no tempo. Jorge, portanto, deixa-me só concluir, a ver se estou a concluir bem. Pode ser interessante uma dispersão exatamente do dito turista entre espaço territorial, Sem que dúvida, é claramente o que acontece com este mundo dos conventos. António, dos sítios que mais atabalhoadamente fez isso, ou melhor, não fez, que mais atabalhoadamente caiu no logro de não fazer é Barcelona. Para quem conhece a Barcelona que recebe dezenas de milhões de turistas todos os anos. Verdadeiramente os focos de interesse em Barcelona são pouquíssimos. Pouquíssimos. É as obras do Gaudí, é a zona da Marina e é as Ramblas. Tudo o resto é muito acessório. E, portanto, uma cidade com aquele nível de procura tinha que conseguir gerar interesse noutras áreas da cidade para dispersar os turistas. Porque se não o fizer, vão os movimentos de negação do turismo vão crescer, e naturalmente, e as populações residentes não vão aceitar e vão continuar a negar progressivamente, de forma mais aguda, o excesso de turistas, que não é pela cidade toda. E nós, devo dizer que se nós pensarmos em Lisboa, a coisa não é tão diferente assim. Sim. Nós temos menos turistas que Barcelona. Agora, em boa verdade, em Lisboa, se nós quisermos ser justos, onde é que eles se movimentam? Na zona velha da cidade, em torno do castelo, no Parque das Nações e em Belém. Jorge, eu dou sempre o exemplo aos meus alunos lá das coisas da cultura. Nós passamos ali nos Jerónimos e estão aquelas milhares de pessoas à espera para entrar, que nem sabem muitas vezes o que é que vão ver, porque vão ver uma sequência de arquitetura não sei quê, de neos, não há tabelas, não há textos explicativos, que estão agora a começar a tentar resolver essa situação. Tem ali, nem chega a 500 metros acima, uma das joias mais impressionantes da arquitetura portuguesa, Walter corrija se quiser, que é a Igreja da Memória. E ninguém lá vai. E que neste momento tem estacionamento, está organizada, ganha um espaço envolvente e as pessoas não sobem. Portanto, tem que haver também uma orientação de percurso. Hélia ia-nos perguntar alguma coisa e entrar na nossa conversa, diga. Eu peço desculpa, mas não resisti a levantar a mão. Se me desse a palavra, eu falava. Se não me desse... Não. Que não percebi bem se podia ou não... Claro que pode. Foi uma coisa que o Jorge e o Walter tinham falado, e a própria Isabel Castro. Há 2 anos, o ano passado éramos para fazer novamente, não conseguimos à conta do malfadado bicho. A Câmara de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o Patriarcado de Lisboa fizeram uma coisa, que foi abrir conventos. Num fim de semana abrimos cerca de 35 casas religiosas, antigas casas religiosas em Lisboa. Tivemos cerca de 5.000 pessoas em três situações: visitas, percurso livre e visita a espaços. E foi muito interessante porque as pessoas, aquilo que o Walter dizia, as pessoas formaram os seus percursos. De manhã vamos ver 4 conventos e uma igreja, depois houve quem fizesse as visitas guiadas e quem fizesse as visitas a edifícios, a visitas orientadas. E foi uma proposta que funcionou muito bem. Tive pena de o ano passado não conseguir e este ano também não, porque nós conseguimos ver, as pessoas estavam interessadas, havia aquilo como diziam, que havia uns que sabiam mais ou menos o que é que iam ver, outros faziam perguntas. As crianças adoraram completamente, porque levámos-las às coberturas, e ir a uma cobertura do Convento da Graça é sempre qualquer coisa de extraordinário. E foi muito interessante fazer esta ligação entre os conventos e o turismo de uma forma articulada. Bem, sei que fizemos num fim de semana, não conseguíamos fazer aquilo todos os fins de semana e provavelmente não tínhamos público, mas de uma forma articulada as pessoas foram, assistiram, tivemos muito boas leituras e
se calhar é uma hipótese de trabalho para estas casas fazer estes fins de semana abertos, que permita às pessoas irem ver, porque só se protege o que se conhece, não é? E conhecendo o que têm ao lado, muitas das pessoas que moravam ao lado do Convento do Bom Sucesso nunca tinham ido ver a igreja. Como vocês diziam, fazem aquelas bichas imensas para ir aos Jerónimos, mas não conheciam a Igreja do Bom Sucesso, e foi uma hipótese, foi muito interessante. Obrigado, Délia. Muito obrigado. Nós estamos a chegar quase ao nosso final, eu só vou precisar de 2 ou 3 minutos finais depois para a conclusão. Não sei se mais alguém quer intervir com alguma intervenção de sugestões ou de ideias novas depois desta incursão. Walter. Só para, já agora aproveitava a oportunidade, eu tinha aqui uma nota que vem, ou que estava aqui e veio ao encontro do que ele acaba de dizer. Uma das coisas que eu sugeria há pouco, quando estava a dizer da georreferenciação de vários elementos na base, tem a ver com uma coisa que é uma obsessão que eu acho que pode presidir na estruturação, que é de estabelecer relações o mais possível. Quer dizer, os textos da base terem hiperlinks de uns para os outros. Eu estar num convento e ter informação de que aquilo que eu estou ali a ver também tem uma expressão similar num outro sítio, ou eu ser de uma povoação qualquer de província que tem lá um marco a dizer que existiu ali um convento dominicano, e que num raio de 50 km há 3 conventos dominicanos, por exemplo, aqueles conventos da Alcobaça, dos ciências que concretizavam a exploração da rede agrícola do território e que tem aquela distância, fala-se, que tinha a ver com o percurso a pé. Isso é uma informação que as populações não têm e que as pessoas não sabem. Isso ser potenciado na base, quer dizer, o estabelecimento de relações entre objetos, entre edifícios, entre tipos, é uma riqueza que esta base pode proporcionar. E isso faz com hiperlinks dentro dos textos que vocês já têm relacionados, quer dizer, inseridos, relacionando coisas, relacionando imagens, objetos, relacionando textos. Era uma proposta porque isto tem a ver com aquilo que a Elia estava a dizer. Eu estou no convento A e depois sou imediatamente compelido a ir ao convento B, que afinal me obriga a atravessar a cidade e a ver uma série de coisas e estabelecer essas relações. E isso enriquece imenso as possibilidades de cruzamento e de construção individual de percursos, de memórias e digamos, de chamadas paisagens mentais, que eu acho que são fundamentais a partir da vossa base. Obrigado. Walter. Rolando. Sim. Pedro, tens que passar o som ao Rolando ou permitir o som? Eu já permiti. Ele tem um dele desligado. Ok. Eu só queria avisar uma pequena coisa. Eu acho muito interessante os tópicos que foram tocados. Julgo que, de um lado, tirar esta polaridade, no fundo, escoar um pouco o fluxo turístico de Lisboa, dos grandes conventos conhecidos em Lisboa, provavelmente será o 3 ou 4 para a maioria das pessoas. Acho que poderia favorecer muito estes territórios um pouco, não um pouco, mas periféricos, porque assim são. Do outro lado, eu, assim como me referi há pouco, acho extremamente interessante a possibilidade de ter itinerários temáticos e também customizáveis, personalizáveis, de maneira que cada utente possa realmente decidir qual é o seu próprio interesse. Mas, de outra parte, depois nós vamos enfrentar a realidade, ou seja, há muitos sítios nos quais nós chegamos à porta dos edifícios e não são acessíveis. No caso, estava a referir a Elia, julgo que tinha a ver também com esta parceria ou sinergia criada com a Santa Casa da Misericórdia, portanto, eram espaços cujo acesso era possível.
Mas eu fui com o António Camões Gouveia na semana passada em Setúbal a fotografar alguns casos de estudo. Eu fotografar um claustro de um convento, pedi a um restaurante que estava aí ao lado para ir na casa de banho e tirar uma foto do claustro. Portanto, quer dizer, eu acho que tudo isso faz sentido, mas é muito importante criar sinergias com o território, perceber, identificar os gestores, quem são, e se realmente permitem este acesso, ou haverá só alguns visitantes chegam lá ao lugar, conseguem saber uma fachada e depois vão ter que voltar para trás. E acho que também é muito importante esta ideia da interpretação patrimonial, portanto, chegar num lugar e no próprio lugar também haver esse tipo de informação que muitas vezes não existe. Só isso. Nada de novo, mas pronto, resumimos por frisar alguns pontos. Obrigado, Rolando. Mais alguém quer intervir? Então, nesse caso, eu vou chamar a atenção para algumas palavras. Eu gosto muito de palavras e, portanto, fixei curiosidade, fixei território, ou mergulho no território, agrupamento de recursos, patrimonialização, que aqui transformaria em reconhecimento pelas comunidades, linguagens, técnicas e tipologias diferenciadas, comunidades, roteiro e divulgar. Voltava ao roteiro e dizia que nós aqui esquecemos muitas vezes, se calhar, e quase todos nós trabalhamos história religiosa, do conceito de peregrinação do Alfonso de Upont, e que pode ser aqui muito prestável para esta reconstituição que aqui temos e para revermos todas estas relações, porque no fim de contas a peregrinação não é mais do que um percurso, do que um roteiro com uma sustentabilidade afetiva, como eu gosto de dizer, mas podíamos começar a tentar aplicar aqui, já que o Walter aceita, eu propor-me-ei a aplicar, com menos medo. Bem, obrigado, muito obrigado, Rolando, Jorge e Walter, por este vosso fim de tarde e pela preparação que fizeram destas vossas intervenções, que para nós são mesmo úteis. Walter diz que não é humildade nenhuma, é mesmo necessidade e vontade de aprender e perceber o que queremos fazer. E não sou eu, somos todos na equipa, e claramente que a Fernanda nos tem motivado muito nessa atitude para percebermos o que é isto empata muito mais tempo, é muito mais aborrecido do que parece. E por isso nós temos de ter alguma motivação, e essa motivação também pode acontecer nesta construção crítica, porque no fim de contas todos nós somos construtores de ideias e o património não é mais do que isso. Muito obrigado.